de guerra. O senhor presidente do Instituto, general de brigada Márcio Tadeu Bétega Bergo, procederá à abertura da sessão. Prezados amigos, aqui presentes e pela internet, mais uma vez boa tarde, agora oficialmente, funcionalmente como presidente do Instituto. Estávamos até pouco tempo atrás em Lisboa, Portugal, com os nossos irmãos lá da Comissão Portuguesa de História Militar, estávamos aqui presentes através da internet, essa ferramenta valiosa. Então, chegamos de Lisboa agora, não deu tempo ainda nem de desapertar o cinto da nossa aeronave, né, que nos trouxe de lá, e iniciamos aqui. Essa internet, essa maravilha mesmo que nos faz estar aqui em Portugal e aqui. Agora estamos aqui no Uruguai também com o nosso amigo lá no interior de São Paulo, no Espírito Santo, em Minas Gerais, em São Paulo, procurando fazer aquilo que nós queremos fazer, Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, e com os nossos associados irmãos internacionais. Bem-vindos a todos, tenhamos todos uma boa tarde. Com essas palavras, declaro aberta a nossa sessão ordinária Sentinelas da História, desta terça-feira, 4 de abril de 2023. Obrigado, general Bergo. Temos alguns avisos a serem repassados. Primeiro, quanto à aquisição de memorabilia, o Instituto tem disponibilidade dos seguintes produtos de memorabilia para venda. O primeiro deles é a insígnia do Instituto, também conhecido. Muito obrigado. Obrigado. O colar do Instituto está à venda, apenas associados titulares e correspondentes do Brasil podem adquiri-lo, e o preço unitário é de R$ 280. O distintivo de lapela do Instituto, também conhecido como PIN, que custa R$ 25. Qualquer pessoa pode adquiri-lo, mesmo não sendo associado do Instituto. Outro item à venda é a nossa base para dispositivo apontador, também conhecida em inglês como mousepad, ao preço de R$ 20. E o outro item que está à venda, eu não trouxe aqui agora, é o CD do Pantanal, de Chamas da Paz da América Latina, que é de músicas do Pantanal e outros artigos sobre o Pantanal, artigos do tipo podcast, né? Somente gravados em som, e também sons da natureza do Pantanal. Anunciamos também a honrosa presença do senhor Leonardo Dixon, do Ministério Público Militar. Obrigado pela sua presença, senhor Dixon. O DVD Chamas da Paz custa R$ 50, em preço de ocasião. Outro aviso: na próxima terça-feira, dia 11 de abril de 2023, às 14 horas, será levada a efeito a Assembleia Geral Ordinária desse Instituto. Espera-se a presença de todos os associados onerados, quer presencial ou virtualmente. Os demais associados e o público em geral também estão convidados. Será efetuada a outorga do colar de Pedro, o Libertador. O primeiro vice-presidente deste instituto e chanceler da Congregação do Colar do Mérito Pedro, o Libertador, professor doutor Sebastião Amoedo de Barros, para uso da palavra e, na sequência, efetuará a imposição do colar ao coronel Secomandi, coronel Elcio Rogério Secomandi.
Bom, sem maiores delongas, nós temos a conferência, que é o momento mais importante dessa tarde, e queria lhes dizer que aqueles interessados em conhecer o Pedro Libertador, basta entrar no site www.conselhodeminerva.com.br. Eu pediria aos já outorgados que ficassem aqui embaixo para saírem na foto. Daniel, você tem que largar seu posto, professor, não é? O Rafael diz que foi a esposa dele que esqueceu o colar dele. Então, sempre a esposa culpada. Gomes, por favor. Então, nesse momento, cuidado. Vamos, está dando para ver um pouquinho. Vamos chegar mais para perto. Vamos chegar mais para perto. Então, nesse momento, nós passamos a entrega do certificado de Pedro o Libertador. Eu vou ler aqui o texto. A Congregação do Colar do Mérito Pedro o Libertador, constituída pelo Conselho de Minerva em tributo a Dom Pedro de Alcântara de Bragança e Bourbon, primeiro do Brasil e quarto de Portugal, tendo em vista seu empenho na defesa da destinação da unicidade do Brasil e pela sua abnegação a favor da liberdade constitucional de Portugal, recebe em seus quadros, sob o registro de número 130, Elcio Rogério Secomandi, pelo testemunho de sua existência dedicada à defesa de seu país, ao bem-estar de seus concidadãos e da fraternidade entre os povos. Diplomação efetivada na cidade do Rio de Janeiro aos 4 dias do mês de abril do ano de 2023, do 100º da aclamação de Pedro de Alcântara como defensor perpétuo do Brasil, 190º do desembarque do Mindelo, 188º da Convenção da Évora Monte, 23º Conselho de Minerva. Por favor, General Bergo, mais ali à frente um pouco, entrega o... Pode desce, cuidado, seu comando. Essa honra... A honra não pode ser minha, a honra tem que ser sua para fazer a entrega. Coronel Seu Comando, é uma satisfação. Todos nós aqui somos seus fãs, porque a gente sabe do seu esforço, o senhor está sempre aí batalhando, é um membro ativo aqui, não só do nosso instituto, lá das tertúlias que a gente faz também, todo sábado sim, sábado não. A sua energia é invejável. Todo mundo aqui, eu quero ficar velho, quero ficar igual o Coronel Seu Comando, né? Com toda essa energia, essa vitalidade e principalmente esse amor pelo país, esse amor pelas nossas coisas e pela nossa história. E agora vai entrar o Pedro também no seu currículo. Então, os nossos cumprimentos. Cadê a Tanira? Está aqui atrás, tá? Parabéns, porque atrás de um grande homem sempre tem, né? A grande mulher atuando. Parabéns, meu amigo. É uma honra me entregar. Tem que ser com a mão direita. Peraí, tem que ser com a mão direita. Vamos lá tirar a foto. Parabéns. Uma salva de palmas para ele. Por favor, ao professor Pedro Calmon, filho do maior reitor que a Universidade do Brasil teve, o professor Pedro Calmon, que faça a colocação da medalha. A esposa ajeita atrás a medalha. E agora o novo comendador coloca o PIN de Pedro na sua esposa. A senhora doutora Terezinha Moedo, segunda-dama do Instituto, tem a primeira-dama e a segunda, prestará uma singela homenagem à senhora Tanira Secomandi, esposa do novo comendador. Vai ficar mais baixinho daí. Tá bem? Um beijo.
Bem, naturalmente, eu estou bastante emocionado, né, com isso. Poxa, não é para menos, né? Eu costumo dizer, aproveitando que o general falou da minha idade, estou aí beirando aos 87 anos, né? E como professor, né, a Maria aqui é professor, tem mais 2 professores da Universidade Federal aqui também, a gente sempre quer passar alguma, né, experiência para os mais novos que estão aqui, né? A primeira coisa é cuidar do joelho. Sim, eu ando de bicicleta 3 vezes por semana, viu? Porque ou a gente está de pé ou está sentado. Segundo, cuidar do joelho, por quê? E da cabeça. Do joelho, para evitar o uso da bengala, adiar o uso da bengala. E a cabeça, para saber onde está a bengala quando for. Futuramente, né? E a terceira coisa muito importante que dá uma sobrevida para a gente é o que vocês estão fazendo agora aqui por mim, né? Obrigado mesmo, obrigado. Não por mim, por pessoa, mas pelo que tem texto que a gente procura trabalhar, né? O lado belo da arquitetura miliar. De forma que Sebastião Moedo, professor, doutor, tem ali mais 2 professores da Universidade Federal também, né? São 4 aqui. Eu vou responder a honra que você me dá, mostrando por que você me deu isso, né? Certo? Não a mim, mas ao tema que está ali. O que eu faço com isso agora? Gostaríamos também de anunciar a presença do senhor João Amaral, professor João Amaral, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Obrigado pela presença. Currículo resumido do coronel de artilharia Elcio Rogério Sacomandi. Coronel Sacomandi é natural do Espírito Santo, de uma cidade que ele falou o nome e eu esqueci. Desculpa. Eu esqueci o nome dele. E a data de nascimento, ele já falou a idade dele, também não precisa falar. Mas eu vou ler aqui o que ele pediu, apenas que fosse lido do seu currículo, né? Ele tem os seguintes títulos e condecorações: mérito acadêmico do grau de professor emérito da Universidade Católica de Santos, a Ordem do Mérito Cívico no grau de oficial da Liga de Defesa Nacional, Ordem do Mérito Militar no grau de cavaleiro do Exército. Ele é cidadão honorário de Guarujá desde o ano 2000, recebeu também o colar Cruz do Alvarengue dos Heróis Anônimos em 2002, economista destaque 2014 e ora recebeu o colar do Mérito Pedro, o Libertador do Conselho de Minerva. Ele é membro das seguintes instituições voltadas para a educação, ciência e cultura: Fundação Cultural Exército Brasileiro, deste instituto, do ICOFORT, que é o Comitê Internacional de Fortificações e Herança Militar, e do ICOMOS, que é o Conselho Internacional de Museus e Sítios Históricos. O coronel Sacomandi apresentará a seguir sua palestra, cujo título é Educação Patrimonial, Fortes e Fortalezas. Por eles veremos o Brasil edificado. Prezado confrade, coronel Sacomandi, a audiência está, a partir deste momento, à sua disposição. O coronel Sacomandi pede para os seus convidados, que são quem? O senhor Ciro, quem é o senhor Ciro? E a senhora Flávia.
Então, ele pede para anunciar. Obrigado pela presença dos senhores. Vocês perceberam que eu estou um pouquinho afobado, né? Não é normal para um professor. Tem que baixar. Pois é, então tem que falar assim. Tá bom. Agora tá bom. Tá bom assim? Tá. Bom, desculpe, eu realmente estou um pouco emocionado, né? Não esperava uma recepção desse, assim, né? Em cima de um trabalho voluntário. Eu só comecei a me interessar por fortificações depois que eu deixei o Exército. Eu peguei um regime de tempo integral na Universidade Católica de Santos, fui fazendo uma carreira também, acho que brilhante lá, que me deram o título de professor emérito. Aliás, sou o único professor emérito da universidade vivo, né? Ela dá muito pouco. Eu fui o quinto em 50 anos da universidade, né? Quer dizer, isso também me deu uma emoção enorme. Tudo em função de um trabalho voluntário, que é esse que eu faço aqui, que vocês fazem aqui também pelo Instituto, né? Quer dizer, dá um pouco de si da experiência de vida que nós tivemos, né? Ele me falou que eu nasci no Espírito Santo. Na verdade, a minha família veio para cá substituindo os japoneses, né? Que foi logo depois da Segunda Guerra Mundial. São Paulo precisava de mão de obra. A mão de obra, a maioria vinha do Japão, então foi interrompida, então chamamos capixaba. E aí eu acabei vindo para São Paulo. Veja como são as coisas, o destino, né? Não tinha a menor ideia do que era exército, nada. Mas eu tinha um bom preparo físico, acho que tinha uma cabeça mais ou menos boa, né? Eu fui o terceiro da minha turma de artilharia, apesar de ser o tempo todo presidente da agremiação e atleta. Quer dizer, sábado e domingo eu vivia ou vindo para o Rio para competir, né? Pelo Fluminense, se não me engano, ou indo para São Paulo para namorar com a minha atual esposa, né? É isso. Então, quer dizer, é assim, né? Me chamaram para servir o Exército, por coincidência, fui servir na preparatória. Como eu tinha um bom preparo físico, me botaram no Departamento de Educação Física. Então, os alunos e os professores dependiam de mim para poder ganhar o bolinha e tal, principalmente sábado e domingo. Então, o comandante da bateria falou: se você não dá serviço, desde que você fique aqui sábado e domingo. Estamos combinados. E aí, acabei fazendo exame, com apoio desses amigos que eu nem conhecia, né? E entrei para o Exército. Na minha turma, o meu apelido já era o velho. Era tudo com 15, 16 anos, e eu já era soldado formado, né? Então, desculpe eu falar essa... Mas é isso aí, a gente agora procura retribuir um pouco disso tudo que nós recebemos. Mas agora eu vou mostrar minhas figurinhas. Bom, esse é o que eu chamo de cartão de visita do lado belo da arquitetura militar. Na verdade, é um slide só, que eu passei para todo mundo, e clicando em cima desses 4 imagens que estão aí, inclusive o QR Code, se alcança tudo que está nesse livro e muito mais. Porque, na verdade, esse livro que está aí, ele é apenas uma porta de entrada para o que está realmente no QR Code, tá? E que eu vou mostrar aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo... Não vai. Mas estou apertando direitinho. Ó. Opa, foi meu ou foi dele? Agora eu não sei, agora passou até. Tá. Olha, eu aponto, você toca aí para mim, porque eu já apontei certo aqui. Ó.
Né? A gente fala, puxa, eu fui professor a vida inteira, né? Não posso estar enrolado com isso aqui. Ele que está me enrolando. Ele não, o computador. Bom, então, o que a gente fez aqui é uma espécie de uma síntese de uma proposta para a produção de trabalhos acadêmicos, relacionado com a preservação da história colonial edificada ao longo do vasto perímetro do Brasil. Estou lendo aí para deixar bem claro que é uma coisa muito simples que a gente está fazendo, até mesmo porque está destinado a trabalhos acadêmicos. E trabalho acadêmico eu não posso, por exemplo, dar para o garoto ler a tese de doutorado sobre fortificações da Flávia. Não é, Flávia? O aluno vai olhar aquilo e falar, isso eu não sou capaz de fazer nem perto, então vai lá para o Picola, né? Então tem que fazer uma coisa muito simples para que o aluno perceba e dizer, isso aqui eu faço melhor. Né? Essa que é mais ou menos a ideia. Foi até que foi. Então, o texto dissertativo, eu tirei, é só clicar em cima daquela capa da revista, que tem lá um texto que eu fiz em 2020, rigorosamente dentro das normas da BNT, as que eu conhecia, né? Pode não estar 100%. E 2 exemplos, né, expositivos, que eu vou mostrar aqui direitinho. Depois o livro, que é servir de base para... Opa, tá. O livro digital é apenas um referencial básico de consulta, né? E ele pode ser acessado pela figura, pela capa que está aí ao lado. O projeto educacional está estruturado em 10 pequenos arquivos, por isso que eu não chamei e-book. Na verdade, eu dividi o livro em 10 pequenos arquivos de acesso imediato. Você clicou em cima, já acessa cada um desses capítulos, tá certo? Porque às vezes você bota um livro, ele fica girando pela tecnologia que eu conheço, né? Hoje eu já não sei mais que esse negócio de inteligência artificial, talvez já seja mais fácil. Mas aí é rápido, é coisa bem, todos eles muito rápido. Ele descreve, aí no caso, eu descrevo uma viagem virtual pelos 19 fortificações indicada para o patrimônio mundial. Né? 2 companheiros que entendem muito mais do que eu estão ali, eles estiveram aqui, né? A Flávia e o Ciro. O Ciro é um ícone dentro do IFAM, mas ele é como eu, ele passou, aposentou, mas ele tem um conceito enorme dentro do IFAM. Né? Ele né? Obrigado, Ciro, pela sua presença, e a Flávia também. Né? A tese de doutorado da Flávia foi em cima dos fortes do Rio de Janeiro, né, Flávia? Nós lançamos, depois é outro. Isso, depois a gente... O segundo é a epopeia marítima que nós fizemos. O meu companheiro, que foi o comodoro dessa expedição, aliás, o navio Capitânia, é o João Jorge Peralta, da família Peralta, é o primeiro Jorge Peralta que chegou no Brasil, né, com o pai. E então nós, através dele, nós conseguimos juntar 5 veleiros, seriam as caravelas dos nossos dias. Saímos de São Paulo, do Forte São João, e chegamos na Fortaleza de São João, fazendo o mesmo percurso que fez Estácio de Sá. Por incrível que pareça, como esses empresários eles trabalham, nós fizemos esses percursos só à noite, e saímos de lá no sábado e domingo. Depois o João ficou tomando conta dos barcos lá. No outro fim de semana que eles voltaram, foram trabalhar, professores, voltaram para prosseguir até Santos, então até o Rio de Janeiro. Foi uma história realmente fantástica. Isso aí é o que eu coloquei aí, apenas porque disse, bom, quem é esse camarada? Então, eu botei alguns dados aí, né? Mas, veja bem, eu já comecei, acho que eu pequenininho, mas já comecei grande, né? A primeira palestra que eu fui fazer foi na Universidade de Santiago de Compostela, por incrível que pareça. Né? E tá a última que é aqui hoje, né? Com uma enorme satisfação, viu, Almeida? Hein? Também tenho tido um bocado de apoio nesse negócio. Um livrinho, né?
Está aqui o Carlos da Rocha, que é escritor mesmo, né? Eu não sou nem escritor, nem autor, nem historiador, eu sou coronel de artilharia daquela de Prisca Zero, né? Hoje eu não sei fazer mais nada, né? Mas ele sim, ele é escritor. Mas, como eu disse, meu público é um público que quer ver a coisa simples, que ele pode dizer, como eu disse, se ele disser eu faço melhor, aí eu ganhei o meu ponto. Então, foi lá na Universidade de Santa Cecília, nós fizemos um lançamento, tinham cerca de 150 pessoas, que eu dei um livro para cada um, de forma que deu isso aí, mas deu menos, que assinaram mesmo 130, mas foram mais de 150 livros. Depois nós fizemos na Pinacoteca Benedito Calixto, que é uma pinacoteca muito bonita lá em Santos. Também tinha cerca de 60, 70 pessoas, acho que mais até. E agora aqui, né? Agora aqui. O meio civil está começando a se interessar mais por esses assuntos do que o meio militar, por incrível que pareça, né? Estão começando a se interessar mesmo. Bom, aqui são o apoio que a gente teve da imprensa, diversos órgãos, né? Da universidade que publicou, dos dois programas que nós fizemos, do próprio Instituto aqui também publicou trabalho relacionado com isso. Esse aqui, ó, eu coloquei hoje, né? Foi colocado pelo Eugênio Pierotti, que é presidente da SOAMAR, né? É um apoio também fantástico, ele passou para toda a SOAMAR esse convite aí, viu? Aqui da Fundação Cultural Exército Brasileiro está aí uma parte da publicação. Eu vim saber disso ontem, que eu fui lá, ele falou, está publicado coisa sua, pode ir lá, e nem sabia, né? Mas, na verdade, o que eu já falei aqui, eu estou considerando esse livrinho, vou contar como eu cheguei a esse livrinho, né? Esse livrinho como sendo uma receita, aquela que o médico passa, que às vezes, né, a última que a Antonina pegou, nem o farmacêutico conseguia entender o que estava ali, né? E a bula mesmo está no QR Code, porque aí vocês vão ver quanto a gente avançou em cima do QR Code. O livro ficou apenas uma porta de entrada para esse trabalho maior. Esses são, aproveitando, viu, general, coloquei aqui até pensando no senhor, né? O general fez a abertura desse seminário internacional e eu fiz o encerramento, ao contrário, já nem me lembro mais, né? Mas acho que foi isso, ele fez a abertura nisso. Desse que passou há pouco aqui, né? Nós éramos para ter ido a Portugal, mas por causa da pandemia, né? Fizemos aqui mesmo. Então, aproveitei isso aí como fonte básica de consulta. A outra fonte básica de consulta é turismo virtual em fortificações coloniais, que eu fiz junto com o César Bargo, que está nos assistindo, já vi ele aqui, né? Nós fizemos esse livro de 331 páginas, não é páginas, é painéis de 40 por 40. Como está isso aí? Né? São 331 páginas. Nós dividimos também em 12 partes ou coisa parecida. E está num site mundial. Sem ter um contato sequer com ele, que era no período da pandemia. Quer dizer, a gente trocava ideia. Outra coisa, aí tem 20 páginas só de referências. E as referências é uma página de referências, porque você não encontra coisa, muita bibliografia para isso. Uma primeira página são de livros, né, principalmente do Adler, claro, do Victor Hugo. Agora, o resto são endereços eletrônicos. Então, a página tem o que é, o nome do trabalho, o nome do autor e onde ele pode acessar. Então, quem quiser acessar, acessa tudo ali na internet, tá certo? Não é uma coisa muito tradicional, mas é assim que nós fizemos. O nosso objetivo, né? Isso, a Flávia está bem, ela me dá 10-0, sempre que você pergunta, eu passo para a Flávia para o Ciro. O Ciro, inclusive, veio aqui hoje, né, porque, vou contar a história, né, Ciro? O Ciro disse que tinha um médico que está com problema de coluna,
E aí a Flávia ficou de apanhá-lo. Eu falei, Flávia, diz para o Ciro que tem duas coisas. Ou ele perde o médico ou perde o amigo. Ele acabou trocando o médico e vindo. Né, desculpe a brincadeira, mas foi assim. Uma brincadeira que acabou dando certo. O Ciro veio aqui com enorme satisfação. O Ciro é meu maior propagandista no ICOM, no ICOFOR. Né, ele sempre faz referência a esse trabalho voluntário que a gente faz. Então, olha, eu botei ali até do Benedito Calixto uma imagem. Quer dizer, é você conseguir ver o lado belo dessas coisas. Né? Ali a Fortaleza de Santo Amaro, uma obra fabulosa. E esses são os atributos principais para o reconhecimento das nossas fortificações como patrimônio da humanidade. Acessibilidade, visibilidade, sustentabilidade, todos os 5 têm sufixo de qualidade. Isso quer dizer o quê? Que você pode apresentar como projeto a realizar, como está sendo realizado na Barra Grande, com o dinheiro de um TAC, né? A Católica está fazendo um trabalho fabuloso de acessibilidade a essa fortaleza. Né? Mas o mais importante é o que nós estamos fazendo aqui, é o pertencimento. Ou seja, basicamente é o seguinte, se não for importante para nós, não vai ser para a humanidade, é simples assim, né? Então, a gente está trabalhando muito em cima do pertencimento. Qual é o valor desse projeto para nós, brasileiros? Né? E é isso que o ICOM, geralmente é o ICOMOS que faz isso, aí estão os dois participando do ICOMOS, eu também, mas que virão de fora para fazer essa verificação. O ICOMOS é o braço realizador da Unesco para esse tipo de trabalho. Tem o conselho e tem o comitê. O comitê já é específico para fortificações. Né? E quem coordena isso é a Flávia, que está aqui presente. E agora? Aí, bom, a ideia de produzir né, surgiu nessa viagem que nós fizemos ao Uruguai, em novembro. Né? Como me convidam para fazer palestra, eu aceito. Né? Para falar isso aí, eu vou. Então, uma foi, nós fomos ao Uruguai, né, aqui com o Instituto, nós estivemos aqui, vários que estão presentes, e ali, com aquele trabalho, fomos discutindo e tal, principalmente né, com os meus amigos aí, e falei, poxa, então, tá bom. Aí, quando eu cheguei em Santos, fui num evento da Marinha, e o presidente da MSC no Brasil, que tinha estudado comigo na universidade, eu conversei com ele sobre o assunto e tal, ele falou, olha, até R$10.000 eu posso, por minha conta, sem problema. Pode mandar fazer o livro. Aí nós fizemos esse livro assim em 2 meses, porque a gente queria entregar antes do Natal. E realmente entregamos no dia 24, nós entregamos esse livrinho aí pronto. Tá? Com apoio, principalmente, da editora, que o dono da editora é muito amigo, de forma que ele, poxa, me deu a maior força possível. Nós não tivemos, por exemplo, quem fizesse a diagramação, a preparação das imagens, nada. A gente fazia pela internet, nós dois é que fizemos tudo isso a custo zero. Então, esse livro saiu ao custo de 0,15 centavos por página. Foi o custo financeiro. O resto foi só apoio de amigos. O tema básico é a fundação dessa cidade, né? Do Rio de Janeiro, que foi na Fortaleza de São João. Né? Primeiro, acho que todo mundo aqui mora aqui sabe disso, né? Primeiro houve uma tentativa com Estácio de Sá de expulsar os franceses. Ele arrasou a ilha de Villeganhão, onde estava o Forte Coligny, mas foi embora, quer dizer, não deixou ninguém aqui. Os franceses voltaram com apoio dos tamoios, e veja bem, os tamoios iam daqui até onde está o Forte de São João. Desde aqui até onde está o Forte de São João, em São Paulo. O Forte de São João foi feito exatamente para isso, para separar os que apoiavam os portugueses dos que apoiavam os franceses. Não foi um forte para a atuação contra a pirata, por isso que ele é bem diferente. Tá? Aí o Estácio de Sá saiu do Forte de São João,
para chegar aqui no dia 1º de março, para dar início à Fortaleza de São João. Somente 2 anos depois é que ele conseguiu atacar, fazer um ataque coordenado, né, nos 2 pontos, que é na Ilha do Governador, e ele ganhou, e conseguiu expulsar os franceses, 2 anos depois. E considera a fundação da cidade do Rio de Janeiro, oficialmente, no dia 20 de janeiro. Teve um governador, alguém aqui me mandou essa informação, está escrito ali embaixo naquele site, de que um dos governadores resolveu trazer para a data que seria certa, 1º de março, né? Mas aí caiu um toró danado, que não é como que cai agora, 2 anos seguidos, acho que foi até o Moeiro que me mandou isso, não foi? Então, aí fala, poxa, é vingança de São Sebastião, porque São Sebastião é 20 de janeiro. Então, esqueceram e voltou para 20 de janeiro. Não demorou 1 ano, colocar no lado certo. Tem essas coisas aqui no Brasil, né? O livro, como eu disse, está aí nesse site que leva o meu nome por uma razão muito simples. Ele faz parte de um projeto maior que está aí nesses academia.edu. O Carlos da Roça conhece bem, também tem um trabalho publicado lá. Só para vocês terem uma ideia, que também a Flávia tem, o Ciro, acho que outros têm também, né? Olha a quantidade que ele tem, 218 milhões de participantes, 90 e poucos milhões de consultas a esse site por ano, não é por mês, nesse. Tá? Então, é uma parte de divulgação que eu acredito bem grande, né? Como eu disse, eu dividi o livro em 10 capítulos, direitinho. O 11º é apenas desse que nós fizemos com o César. Então, cada capítulo tem uma determinada colocação e sai pegando pelo celular, ele aparece do jeito que está aí, tá certo? Então, no primeiro arquivo, eu chamei de 0, porque eu comecei com um livro. Então, para botar antes, eu tinha que ser, ao invés de -1 é 0, 01, 02, 03, assim por diante. Então, ele está aí, olha, só para você entender qual é o problema principal, nós vamos passar um videozinho de 1 minuto. Se o meu amigo consegue dar um videozinho da Marinha, né? Contando essa viagem, que é entre o Forte de São João, de 1551, e a Fortaleza, que recebeu o mesmo nome, memorável, Fortaleza de São João, né? Que acho que todo mundo aqui conhece. Não sei se ele vai... Ah, sim. Não vai? No dia 1º de março, a Marinha do Brasil comemorou os 450 anos do Rio de Janeiro junto com os cariocas. Logo pela manhã, uma salva de tiros realizada pelo Forte São João e pelo navio veleiro Cisne Branco deu início à cerimônia cívico-militar na Praça da Fundação, na Urca. Nesse momento, os veleiros se aproximam revivendo o percurso realizado pelo capitão português Estácio de Sá, em 1565, quando ele saiu de Bertioga, em São Paulo, e chegou ao Morro Cara de Cão, no Rio de Janeiro, fundando a cidade maravilhosa. Esse é o tema principal aí do nosso trabalho, né? Agora, vou esperar ele. Isso. Passo para frente? Bom, aqui na síntese introdutória, eu, na verdade, fiz agradecimentos. Tá? Aliás, eu fui professor o tempo todo, inclusive no Exército, aqui
de estratégia, né? O planejamento estratégico. E o estrategista realiza a coisa através de terceiro, quer dizer, manda a moçada para a linha de frente e fica num bunker lá atrás, né? Esse meu trabalho aí foi só na área estratégica. São 26 pessoas que eu agradeci que me ajudaram nesse trabalho, né? Ali o presidente da MSC, aliás, o presidente da Academia Santista de Letras, 3 companheiros lá da MSC, diversos da Academia Santista de Letras e daqui do nosso instituto. Ao todos foram 26 pessoas, né, que eu fiquei pedindo alguma coisa, né? Dentre elas, que vai falar um pouquinho, eu não sei se ela consegue, a dona dos quadros que eu vou mostrar agora para vocês. Essas fortificações selecionadas para o patrimônio mundial, tem primeiro, separei aí por século, né? As do século XVI, no Nordeste, no Leste, no Sudeste, né? Naquelas capitanias praticamente que deram certo no início, né? Então, essas foram as fortificações selecionadas pelo Adler, Homero. Do século XVI, já são selecionadas, foram só aquelas fortificações do Nordeste. Opa, eu estou indo para frente, em vez de para trás, né? Pô, peraí. Estou voltando, acho, né? Estou voltando. Pô. Opa! Agora já passou. Até. Opa! Ai, ai, ai. Oh, tô... Estou indo... Oi, Daniel, pode passando aí, Daniel. Vou soltar, porque senão... Volta lá, Daniel. Aí, eu falo um alô, você toca aí para mim. Pois é, está aí no século XVII. Né? Eu tô correndo, que eu estou sentindo que eu já está. Né? Existem 2 tipos de discurso, né? Que eu estou fazendo aqui. O discurso bom e o discurso longo. Porque o bom, o cara já sai batendo palma. O longo é uma desgraça. Então, século XVI, século XVII. Século XVII, apenas aquelas né, que estão inteiras ainda, de uma certa forma, pelo menos tem um principal, guardam as características principais. Né? Depois, as do século XVIII, são aquelas em que nós ultrapassamos a linha de Tordesilhas. Essas 3, a escolha foi muito boa pelo seguinte, veja, lá em cima, o Forte de São José, de Macapá, que muitos conhecem aqui, ele barra a entrada no Rio Amazonas. O Forte Príncipe da Beira já barra a entrada de quem vem do Amazonas para chegar no Pantanal. E o Forte de Coimbra, que teve atuação realmente na Guerra do Paraguai, né, barra quem vem do sul para chegar ao Pantanal. Então, acho que a escolha foi muito bacana. E em Santa Catarina, porque era ponto de disputa, né, com os espanhóis, e principalmente quem estava na Argentina, achando que a linha de Tordesilhas ficava por ali. Né? Então, ficou uma briga para saber até onde ia o limite. E até hoje ninguém sabe onde fica essa linha de Tordesilhas, né? Porque qual é a ilha que foi escolhida para ponto de partida? Milha espanhola ou milha portuguesa, curvatura da terra, enfim, é coisa para não existir mesmo, né? Você não consegue localizar direitinho. Por favor, vamos outro. O capítulo 5 é contando realmente essa história. Essa é a parte histórica. Quer dizer, quem é que ajudou? Na verdade, foi a primeira operação naval brasileira. Estava ali, né? José de Anchieta, todos aqueles padres na época, né? Dando corda para que se fizesse um apoio a Estácio de Sá,
Estácio de Sá foi lá para conseguir apoio. Então, ele conseguiu apoio, né, dos paulistas, uma maneira geral, daquela época, dos bandeirantes. Né? E veio para cá com 5 caravelas, como disse, ficou aí durante 2 anos, para realmente fazer o ataque final. Então, essa é a parte histórica, que está muito bem arrumadinha aí. Eu fiz com uma professora que já faleceu, mas deixei aí a citação dela, por favor. E aí, como é que nós fizemos esse passeio? Né? Tivemos apoio da Marinha, do Exército, todo mundo se empolgou com esse tipo de projeto, né? Que envolvia não só os paulistas, como os cariocas. E fizemos isso em 2 tempos, como eu falei, 2 finais de semana, porque, né, os velejadores tinham que trabalhar. Tivemos apoio aí das unidades do Exército, da Marinha, que nos acompanharam, por favor. Está aí né, algumas fotografias. Aquele primeiro é o Forte de São João, que é muito bonito. Aquela do meio, embaixo da bandeira, é o João Peralta. E aquele de chapéu de boné lá sou eu, que eu era grumete dele. E ele me deu um castigo, me deixou preso no banheiro de madrugada. Mas isso é outra história. Aqui, ele que poderia contar. O barco dele é esse primeiro que está ali. E o banheiro fica embaixo daquele barco de salvamento. Quer dizer, eu nem conseguia fugir pela escotilha, porque ele botou o barco em cima. É brincadeira. Mas viajamos só à noite, né? Uma coisa maravilhosa. A Rosana Vale estava com a gente no barco, né? E daí o detalhe por que eu fui preso, mas não vou contar aqui. Preso de brincadeira, né? Claro que eu não conseguia sair no banheiro, porque ele é português, a gente abre a porta assim, né? A dele é assim, pô. Aí que eu ia saber que eu tinha que virar para cá. E o banheiro de veleiro, sabe como é que é, né? É menor do que isso aqui. Você entra de marcha ré e aqui tem a pia. Então, aqui, né, emagreci uns 3 quilos ali nessa viagemzinha aí. O João me deixou. O João estava dormindo com a esposa, porque a veleira é grande, né? Ele tem 2 suítes embaixo, então ele estava dormindo na noite. A Rosana Vale com o cinegrafista na parte de cima e o piloto, que revezava com o João, né? São os dois pilotos do Goi, né? E eu queria fazer uma necessidadezinha básica, né? Mas não dá para. Se não tivesse a Rosana aqui, assim, o lugar que sobrou para mim é o seguinte: o barco acaba aqui, depois tem um aro de metal, que é para você pescar, para você fazer outras coisas, né? Você vai de frente, faz uma coisa, vai de costa, faz outra. Vai ficar fora do barco. Era o que sobrou para mim lá em cima, né? Porque os 2 ficaram deitados, o piloto, e eu fiquei sentado nessa. No castigo mesmo. Viu? Mas muito, nossa, fantástica que deu até para fazer esse pequeno livrinho. Vamos lá, por favor? Puxa, já estou. Aqui já é a segunda etapa, saindo de Angra dos Reis, no outro final de semana, né? Para chegar. Esse garoto que está aí era filho do presidente, que é professor da USP. Ele me arrumou 103 fotografias em alta resolução que eu coloquei aí. Quer dizer, é um diário do bordo fotográfico. Esse garoto hoje trabalha com o Mar Grael, é um dos velejadores do Mar Grael. E está aqui no Rio de Janeiro. Vamos em frente? Aqui a recepção, nossa, foi uma recepção fantástica no Forte de São João, né, para a gente. Tinha tudo quanto é. Os 450 anos foi até Jornal Nacional. Pode passar mais um, por favor? Aí, ó, teve encenação, tinha índio, tinha tudo que tiro de canhão, padre, tinha tudo que tinha direito. Né? Coisa que a gente... Né, a ideia é que levou a todo mundo se engajar nisso, né, principalmente aqui do Rio de Janeiro, e isso aí. Eu fiz a metade da viagem só, porque a Flávia é uma das responsáveis, perdeu a outra fase, e ela não quis ir, me substituir, né, Flávia? Porque ela, né, trabalhava, ela é da Universidade Federal, como é que é o nome? Departamento. Na verdade, então,
todo esse trabalho também foi feito no laboratório lá e eles têm um trabalho fantástico sobre as fortificações que foi entregue ao Exército oficialmente, né? Então, eu vim como eu participei desse projeto, vim para, né, fazer uma palestra sobre o que a gente estava fazendo. Por isso, esse trabalho todo. Vamos em frente? Bom, e aí as considerações finais, eu apenas destaco, e gosto muito disso aí, do Alceu de Amoroso Lima, Tristão de Ataíde, que ocupou a cadeira de Visconde do Rio Branco. Maior assombro da nossa história é a unidade nacional, né? Eu acho que, sei lá se está sendo ameaçado ou não, mas manter esse país inteiro territorialmente, como os portugueses conseguiram fazer, na época, né, tinha o quê? Portugal devia ter 6 milhões de habitantes, nada mais do que isso, né? Acho que eu já terminei. Sim. Só. As instituições que apoiaram esse projeto, né? Todas elas estão aí. Pode passar, por favor. Aqui os detalhes desse livro, que eu vou só mostrar qual o acesso desse livro, essa publicação, que está no meu site. Que está aí no meu site, por favor. Então, olha, se clicar no site, se clicar em cima dessas, vocês pegam as 331 páginas desse nosso projeto, meu e do César Bargo, que deve estar nos assistindo. E aí, de cada uma das fortificações. Aí já, por exemplo, estão o site da fortalezas.org, que tem tudo sobre 2.690 fortificações, não só do Brasil, de vários lugares, né? Tem tudo, absolutamente tudo. E outros modelos, né, que eu fui tratar lá na AMAN, que eu ocupo uma cadeira lá de científica, né? No Conselho Técnico de Engenharia. Quando eu mando o meu trabalho, me pede, agora eu já não mando, me pede. Me pede, eu acabo tentando vender o peixe. Aqui, por exemplo, nós começamos no ano passado um trabalho na Associação Comercial, no Museu do Café, várias outras instituições, e vamos repetir esse ano, né? Então, é o trabalho que fazemos. E aí, por fim, né? Aí, por enquanto, estou com a bengala para cima, né? Bengala, estou usando ainda como... Poxa, obrigado, hein? Acho que eu passei até do tempo, né, cara? Puxa, obrigado mesmo pela oportunidade que vocês me deram. Obrigado. Gostaríamos de anunciar também a presença distinta do Dr. Paulo Orne, presidente da Associação de Antigos Alunos da Faculdade Nacional de Direito. Passaremos, então, à fase dos debates. Solicita-se aos senhores debatedores presenciais ou virtuais que levante a mão ou pressione o dispositivo mão levantada do Zoom. Solicita-se que, ainda que as perguntas sejam apresentadas de forma objetiva, clara e concisa. A pergunta de, no máximo, por favor, 30 segundos. Primeiro debatedor, engenheiro Pedro Bergo, virtual. Boa tarde, Coronel Secomandi. Boa tarde a todos os confrades e confreiras. Eu gostaria de parabenizar o Coronel Secomandi pelo belo trabalho. Eu aqui em casa mesmo já baixei o código QR Code e depois vou olhar com bastante calma toda essa aventura do trabalho aí maravilhoso, né? Mas eu queria fazer duas perguntas rápidas ao senhor. Uma é se, uma vez mapeado
todas essas fortificações que compõem, vamos dizer assim, o perímetro do Brasil, em que ponto isso está naquele projeto da Unesco que uma vez se levantou o professor Adler? Se o trabalho do senhor subsidiou, e se o senhor pode dar uma posição sobre isso. E a segunda, só para esclarecer a respeito da fundação da cidade do Rio de Janeiro, né? Eu acho que para algumas pessoas que não são cariocas, pode gerar alguma dúvida. Na realidade, a fundação continua sendo 1º de março de 1565. E o padroeiro da cidade, 20 de janeiro, né? É o dia de São Sebastião. Muito obrigado. Bom, vou começar pela segunda colocação sua. Eu realmente, como não sou carioca, e recebi essa informação há pouco tempo, eu tenho dúvida se aqui se comemora no dia da fundação da fortaleza ou no combate de expulsão dos franceses. Aí hein? É 20 de janeiro, feriado. 20 de janeiro, feriado é dia 20 de janeiro. Tá? Mas isso não é comum. Por exemplo, em Santos, eles consideram Porto organizado a partir do momento que destruíram a primeira fortificação, praticamente, que antes, você, para ocupar uma determinada região, isso aconteceu muito em Santos, os 3 pontos de ocupação foram pontos onde tinham água. São Vicente tinha água, Morro dos Barbosa. Ponta da Praia, onde está a Fortaleza da Barra, era realmente o porto. Quer dizer, a cidade ficava num ponto, o porto no outro. Por questão de defesa também, né? Você separava a cidade do porto, para os piratas atacarem o porto e não a cidade. Que ali tem água até hoje, onde está a Fortaleza de São João, que é a entrada do porto. Tá certo? É bem na entrada do porto. E depois a cidade mudou saiu de São Vicente, né? Continuou São Vicente, claro. Uma nova cidade foi criada, a cidade de Santos. Primeira coisa que se faz, e que se faz até hoje, você compra um apartamento, você quer ver a chave. E a chave, na época, era você ter uma fortificação, porque a fortificação, às vezes as pessoas pensam, bom, uma fortificação era presídio, ou era presídio, era controle do Estado, era controle de endemia, controle de movimentação, controle de população. A segurança de fortificações, ela só é boa quando você não consegue colocá-la para executar. Nós, por exemplo, temos um plano de saúde. Alguém quer usar o plano de saúde? Não, né? É a mesma coisa que uma fortificação. Quer dizer, ela é feita, por exemplo, o sistema defensivo do Porto de Santos era feito em 3 momentos. Aqui no Rio, acredito que são 3 linhas sucessivas de defesa. Tá certo? Na primeira linha, os piratas podiam entrar. Agora, quando ele entrasse, depois ele tinha que sair. Não saía que é o problema. O plano de defesa do Porto de Santos, por exemplo, de 1800, quer dizer, 300 anos depois, ele era executado com observação. Aí uma fortificaçãozinha que tinha lá hoje, né, o Museu de Pesca, dava um tiro, Barra Grande dava 2, todo o sistema de fortificações atirava. A partir daí, todos os habitantes da terra capazes de pegar em arma, é assim que está escrito, todos os habitantes capazes de pegar em arma iam para o seu ponto de defesa. E aí é que o pessoal ia guarnecer as fortificações. Quer dizer, você não pode ficar o tempo todo numa fortificação olhando para o canhão para ver, não é? A defesa é mais ou menos assim, né? Bom, eu enrolei tanto que eu esqueci a primeira pergunta. A segunda pergunta... Pedro, só um pouquinho. Se eu completar aqui, eu não sei se vou dar pitaco aqui, me meter, mas Portugal tinha uma legislação sobre fundação e criação. Até um determinado tempo, a confirmação da criação de uma cidade ou da fundação era dada por uma carta régia. E a carta régia era específica para vila, né? Povoação, vila e depois cidade. Só era cidade depois que ela passava. Então, talvez esteja aí, era a data da assinatura da carta régia. Tá bem?
Então, Não, eu só quero defender aqui o meu entendimento de que 1º de março de 1565 continua sendo a data de fundação da cidade do Rio de Janeiro. O dia 20 de janeiro é dia do padroeiro da cidade, que é São Sebastião. Se comemora, é feriado no dia 20 de janeiro, mas isso não mexe com a fundação da cidade. A fundação da cidade, pelo que eu sei, nunca mudou. 1565, 1º de março. Esse é o assunto. Mas a outra pergunta era com relação àqueles fortes de perímetro, se aquilo evoluiu, aquele projeto Unesco, eu não tive mais conhecimento. Obrigado. As pessoas que podem responder estão aqui, né? Mas quer falar alguma coisa, Flávia? O Ciro? Quer falar alguma coisa, Ciro? O Ciro? Aproveitar as primeiras palavras da Flávia. Na realidade, isso está no IPHAN, no Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, acompanhar isso, porque realmente é um projeto ousado, que seria considerar como de valor universal um conjunto de fortificações. O Brasil, os portugueses fizeram mais de 1000 fortificações, mas a maior parte desapareceu. Sobraram, digamos, hoje haveria umas 70 fortificações. Então, essa escolha foi, como o Sicomando mostrou muito bem, foi feita, inclusive, com alguns critérios. Um deles é você ter um perímetro. Quer dizer, você tem os fortes, como o Coimbra, lá no extremo oeste, o outro no extremo norte, no Amapá, no extremo sul de Santa Catarina, e também aqueles que atuaram na defesa contra os holandeses no Nordeste, de modo a você ter um panorama, porque não ia se pegar todas as fortificações. Então, foi escolhido pelo IPHAN, pelo professor Adler, escolhido esses 19. É uma candidatura difícil, porque é uma candidatura de conjunto sempre mais complicado, né, do que uma unidade só. De qualquer maneira, isso está ainda não andou, esse processo nós não sabemos em que pé está, mas acreditamos que isso ainda vai passar ainda vai passar pelo crivo da Unesco. Quer dizer, então, nós estamos hoje, e inclusive aqui através do ICOMOS, nós temos nos esforçado para acompanhar. Agora, eu acho, particularmente, que há algumas dificuldades, porque nem todos eles estão em boas condições. Por exemplo, o São João do Rio de Janeiro, ele é uma ruína, né? É uma ruína, a parte mais antiga. A parte mais antiga é arruinada. Na realidade, são mais de um forte lá. Quer dizer, tem essa mais antiga, que seria o que sobrou do século XVI, e você tem aquela parte que está mais bem erguida, que já é do século XVIII. Muito bem, agora você recuperar isso, manter, era necessário, quer dizer, tem que haver investimento. O Santa Cruz está muito melhor no Rio, mas há outros fortes que realmente estão precisando de investimento. E no crivo da Unesco isso vai pesar. Vocês querem ir, mas o forte não está bem conservado. Obrigado. Não, só para complementar, que o Ciro não falou aí. A ideia é que isso fosse acontecer, essa verificação em loco, fosse acontecer antes do bicentenário da nossa independência. Essa era a proposição. Mas com o problema de pandemia, isso tudo, o IPHAN fez o quê? Enviou para a Unesco, em 2021, um dossiê com 600 e poucas páginas. Tá? Esse dossiê já foi examinado lá, caiu numa série de exigências, o que é mais do que normal, não é?
e o IPHAN tem que cumprir essas exigências, que não é coisa fácil, são 10 estados, 10 administrações, é uma coisa complicada, além da situação de cada uma das fortalezas. Agora, o que a gente tem falado aqui é o seguinte, uma candidatura ao patrimônio mundial, ela vale por 10 anos. Por que vale por 10 anos? Para possibilitar a conscientização, a preservação, né, a manutenção dessas fortificações. Então, esse espaço grande é como se você estivesse num arco-íris em busca de um pote de ouro. Alcançar o pote de ouro é até secundário. O importante é o que nós estamos fazendo aqui. Isso aqui é uma constelação que está aqui, né? Nós estamos aqui cheio de estrelas, não é? E constelações, e estamos passando por ela. Tá? Mas é um assunto que interessa a pouca gente. Na verdade, é isso. Está faltando. A gente está trabalhando em cima do pertencimento exatamente para isso. Quer dizer, para mostrar que isso é importante para a formação da nossa nacionalidade, né? Muito obrigado. Engenheiro Pedro Bergo, pelas perguntas, senhores professor Ciro e coronel Secomandi pela resposta. O próximo debatedor, então, general Bergo, e prepara a terceira debatedora, que é a professora Cristiane Carbone. General, por favor. O que eu tinha de dúvida já foi respondido, coronel. O senhor já respondeu aí, que é a questão do prazo, né? Mas ainda falta um pedacinho que eu fico aqui perguntando, como será ou como é a sistemática, digamos, entre aspas, aí, da votação ou da aprovação ou não. Por que eu pergunto isso? Porque recentemente nós tivemos uma eleição, aí, se puder chamar com essa palavra, do patrimônio natural. E nós temos lá no Paraná Foz do Iguaçu, que foi eleita, patrimônio natural, né? E tivemos uma outra que foram as 7 maravilhas do mundo moderno, que aqui está me parece que o Pão de Açúcar, né? Aqui no Rio. Hein? O Corcovado, né? Então, isso são as maravilhas naturais do mundo moderno, e lá Foz do Iguaçu, maravilha da natureza. Mas isso foi feito uma votação, uma consulta popular, as pessoas entravam e votavam. A minha pergunta é essa, como é que será feito isso? Ficará só no âmbito da Unesco, do ICOMOS? Quem é que vai votar ou quem são os eleitores disso aí? Olha, sinceramente, eu não sei bem como é feito isso. Sabe, Flávia, como é que é? Sim, mas como é feito isso? Se é... Olá. Então, completando aqui a fala do Ciro e do Secomandi, pegando o gancho ali da pandemia, né? Eu acho que a candidatura ela entrou assim num retrocesso no momento da pandemia, e também porque o pilar da candidatura é justamente você construir em cada estado, né, os comitês técnicos que se transformam em comitês gestores, conseguir fazer uma das exigências da Unesco é justamente fazer esse amálgama, né, entre os vários estados. Então, eu sou otimista, eu acredito que essa candidatura ela está em curso e ela vai ser retomada agora pelo IPHAN, justamente ativando aqueles comitês que entraram em extinção. Então, eles têm que ser inseridos, né? E aí entra o processo de consulta da própria população, mas não para construir a candidatura, né? Para construir todo o processo. Mas aí, quando esse documento fica pronto, ele é mandado para a Unesco, e aí quem decide é a Unesco. Obrigado, general Bergo, pela pergunta. A professora Flávia e coronel Secomandi pela resposta. Então, agora, pergunta da terceira debatedora, Cristiane Carbone, e a seguir, então, o senhor João Peralta usará a palavra. Professora.
São os dois coautores desse projeto, né? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero parabenizar o Instituto de Geografia e História Militar por esse brilhante evento e ao nosso amigo e confrade Coronel Sacomandi, falando da importância das nossas fortificações brasileiras. Na verdade, não será bem uma pergunta, mas apenas para justificar a pintura dessas obras referentes às 19 fortificações candidatas a patrimônio, que ela se deu a partir de um estudo em 2015, quando então eu conheci o Coronel Sacomandi e fomos fazer as visitas às fortificações ali da Baixada Santista, a convite do general de Exército João Camilo Pires de Campos e do general de brigada João Chalela. A partir então desse encontro, começamos a confabular e desenhar um projeto para apoiar essas fortificações para a candidatura, que seria em 2022. Muito bem. Então, esse trabalho acabou resultando de um projeto que se chama Brasil Forte Abraço, e eu gostaria de justificar esse nome porque Brasil é uma saudação militar. As primeiras vezes que eu cheguei num quartel, e toda vez que se chega num quartel, a saudação é Brasil. E forte abraço porque é uma saudação de despedida. Ao mesmo tempo que esse abraço é aquele que envolve e as fortificações é objeto de estudo. Esse projeto ele está associado à educação patrimonial, como o Coronel Sacomandi sempre defende. Então, é um projeto de educação patrimonial, com exposição de quadros, associado a palestras, ações lúdicos-pedagógicas, oficinas culturais, e pretende-se que esse projeto faça uma excursão pelo Brasil. Então, estamos aí, juntamente com o Coronel Sacomandi, com o confrade João Peralta, trabalhando nessa candidatura para despertar o pertencimento às pessoas, valorizando a nossa educação, a nossa história, o nosso país. Eu agradeço essa oportunidade, o convite do Coronel Sacomandi também, e parabenizo mais uma vez. Um forte abraço a todos. Obrigado, professora Cristiane Carbone, pela sua intervenção. Passamos a palavra agora, então, ao senhor João Peralta. Dá um tempo para o João, 10 minutos no máximo, hein? O João é um do cara, olha, ele não saiu padre aqui naquele finalzinho, sabe? Na hora que ele botou o pé para fora, pronto, mas ele fez, é uma das pessoas mais cultas que eu conheço, João Peralta, é fantástico. Eu estou brincando com ele, porque o João é meu amigo demais, né? Porque o João, se ele engatar no assunto, você vai longe, porque você fica também babando em cima da sapiência do João nessa parte de história. Né, João? Não exagere, hein? Esse é um exagero bastante claro do Coronel Sacomandi, como outros exageros que ele tem. Mas eu queria só observar rapidamente, em primeiro lugar, agradecer, me dar a oportunidade de me manifestar, mas eu queria dizer o seguinte, eu queria fazer alguns comparativos. O Coronel Sacomandi foi, na realidade, quem deu start para a realização dessa expedição 450, Estácio Sá, 450 anos depois. Ele foi, digamos assim, o Dom Manuel I, que foi o estimulador da viagem de Cabral. Nós realizamos, o Estácio Sá saiu, sei lá que dia foi, nem lembro mais, em janeiro, do forte da Fortaleza São João, aqui em Bertioga, e ele saiu com 5 navios de guerra, entre caravelas e naus, e acompanhado também com uma quantidade, que eu não sei dizer agora, de canoas que estavam sendo manejadas por índios. E é interessante lembrar também que antes da partida, ali nas areias da praia, em frente ao Forte São João, o padre Manuel da Nóbrega, que era o geral dos jesuítas do Brasil,
abençoou pessoalmente o Estácio de Sá, e isso está numa famosa tela de Benedito Calixto. A nossa travessia, nós chamamos em navegação do cruzeiro, em vela de cruzeiro, travessias, foi feita em 2 pernas, em 2 etapas. Uma até Ubatuba, nós paramos na Ilha Anchieta, um lugar emblemático também, é importante na nossa história, em Ubatuba, e foi navegação noturna, e depois nós fizemos na semana seguinte a segunda perna, ou a segunda etapa de Ubatuba, ali da Bahia, na Ilha de Anchieta, para o Rio de Janeiro. Nós chegamos no dia 1º, se não me engano, umas 7 horas aproximadamente, e aguardamos o navio escola Cisne Branco, que liderou a flotilha para adentrar no horário exato, não posso dizer agora se foi 7 ou 8 horas, na Baía da Guanabara, onde logo em seguida o veleiro escola deu a salva de 7 tiros para saudar a data oficial da fundação do Rio de Janeiro. Foi uma viagem muito interessante, as 2 pernas realizadas em navegação noturna. A navegação noturna, na vela, tem alguns cuidados especiais, principalmente quando se trata de navegação costeira, como foi o nosso caso. E nós temos as redes de pesca, temos pescadores, etc., o que cria algumas dificuldades na navegação. Mas ela foi fantástica. A viagem foi a primeira, teve como cronista uma pessoa muito especial, que é a jornalista e escritora Rosana Vale, que está agora em 2º mandato como deputada federal, e ela fez uma reportagem para a Rede Globo sobre a nossa navegação. Eu quero agradecer ao Coronel Secomandi o trabalho dele, a dedicação dele, quero lembrar também o papel do professor Dr. Walnis Bernal, que era, naquela época, o presidente da Associação Brasileira de Velejadores de Cruzeiro, que coordenou, de fato, essa expedição, Estácio de Sá, 450 anos depois. E quero agradecer o general Bergo, a diretoria do nosso instituto, o professor Amoedo, pelo entusiasmo dele, condecorando pessoas que têm uma dedicação especial à causa patriótica, à nossa história, ao PhD, que é o dístico do nosso instituto. PhD, pesquisar, honrar, defender ou divulgar. Obrigado pela participação, pelo livro e pela oportunidade. Parabéns a todos nós. Senhoras e senhores, em virtude de não haver mais debatedores, está encerrada esta fase de debates. O senhor presidente do Instituto apresentará os agradecimentos ao Coronel Secomandi e procederá ao encerramento da sessão. Então, meus amigos, uma belíssima tarde cultural. Levantamos aqui em nossa nave do tempo, né? Como eu sempre digo, o nosso tapete mágico. Aqui seria até um barco mágico, né? Navegamos aí pelas ondas e pelos mares da história. Fomos há 400 e tantos anos atrás e percorremos esse imenso Brasil aí, construído e implementado desta forma aí. E realmente essa sua ideia, essa sua iniciativa, para que os nossos jovens, os mais novos, tenham essa noção de quanto custou. Eu sempre tenho dito, né, esse país não caiu de paraquedas, ele não caiu nas nossas mãos, ele foi conquistado com muito suor, muitas lágrimas, sangue pelos nossos antepassados, e nós temos a obrigação agora de fazê-lo maior e, melhor ainda, entregar para os nossos descendentes e fazer descendentes melhores também para esse imenso país, gigante pela própria natureza, belo, impávido colosso, o nosso Brasil, né? Muito obrigado a todos pela sua presença. Coronel Secomandi, eu sou suspeito para falar, eu já falei que nós somos todos seus fãs, né?
mas me cabe aqui na minha função fazer a entrega do nosso diploma. Como eu sempre digo, é um valor material pequeno, porque é papel, mas o que importa é o sentimento que ele carrega. Meus cumprimentos, meus parabéns e a nossa continuação. Falar mais alguma coisa? Que eu faço o encerramento. Quer falar mais alguma coisa? Que eu vou encerrar. Ele perguntou se eu quero falar alguma coisa, então ele que fala em encerrar, pô. Então, muito obrigado a todos. Lembro que a semana que vem é a nossa Assembleia Geral. Aos nossos associados que estão aí na internet, por favor, compareçam terça-feira que vem. É a prestação de contas da nossa diretoria, que nós estamos terminando aqui, vamos fazer a prestação de contas, terça-feira, dia 11. E depois, no dia 18, na próxima, dias 18 e dia 25, 2 terças-feiras seguintes, nós teremos um mini curso de pesquisa histórica. Vou lembrar que este curso nós teremos aqui o Coronel Darós, dará a parte de metodologia, teremos o Arquivo Histórico do Exército, teremos a Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha e o Centro de Documentação da Aeronáutica. Nós daremos um certificado, um diploma a quem comparecer às 4 sessões. Já tivemos a primeira do Coronel Batista, né? E vamos aí considerar, então, 80% de presenças para fazer jus ao certificado desse nosso, entre aspas, é um mini curso muito útil para a pesquisa histórica nas organizações militares. Mas, terça-feira que vem, é a nossa sessão de prestação de contas. Nós teremos o nosso café cultural agora. Infelizmente, meus amigos que estão na internet, vocês não terão a surpresa que eu tenho aqui, certo? Eu não vou nem lhes mostrar a surpresa aqui, porque vocês vão ficar com água na boca, mas que pena, né? O pessoal que está aqui vai ter pelo menos esse privilégio, né? Sai, vem aqui, o Rio é meio difícil e tudo. E se der para eu guardar para alguém alguma coisa, se sobrar, a gente guarda, mas eu não sei se vai ser possível guardar, não. Tá bem? Muito obrigado a todos e desta forma damos por encerrada a nossa sessão ordinária desta data. Convidamos a todos para o nosso café cultural. Né? Desculpe. Lembramos... Agora que eu estou vendo quais são os amigos que estão aí, está aparecendo uma parte, né? Obrigado, hein? Obrigado mesmo pelo apoio. Lembramos uma vez mais que na próxima terça-feira, dia 11 de abril, às 14 horas, será levada a efeito a Assembleia Geral Ordinária desse Instituto. Agradecemos a gentil presença de todos que abrilhantaram essa atividade e prestigiaram o Instituto com presença física ou virtual. E convidamos aqueles presentes fisicamente para o nosso tradicional café cultural. Boa tarde.